Tudo bem? Eu estou testando um cenário novo aqui, viu? Na sacada do apartamento, estou tomando uma cervejinha em homenagem a você e a todos vocês aí. Para relaxar, porque eu vou abrir uma também. Abram uma, porque o dia foi puxado. Esses dias tem sido puxado. Muito puxado. Sim. Mas graças a Deus está tudo bem. Está tudo bem com você, Márcia? Tudo ótimo. Nós somos muito requisitados fim de ano, né? Essa época é uma loucura. Você está me ouvindo bem? Porque eu sentei aqui, eu coloquei o fone sem fio. Você está ouvindo bem? Eu estou ouvindo com um pouco de eco, mas estou ouvindo bem. Tá. Ele vai dar ainda talvez um pouquinho de eco. Se tiver muita dificuldade, você me fala. Porque aqui, pelo menos, eu te escuto. Tá? O pessoal está entrando. Eu vou apresentar a Márcia para vocês. Márcia é uma colegona, uma pessoa que eu estimo muito. Uma profissional de primeira categoria. Deixa eu só pegar aqui o currículo, que é importante. E a Márcia, para vocês que não conhecem, Márcia Bernardo mora em Santos, é historiadora, atua em astrologia. Eu estudei história, mas não me considero historiadora. Perfeito. Atua em astrologia há cerca de 30 anos, é sócia-diretora da Escola Santista de Astrologia, ministra aulas, faz atendimentos, escreve para jornais, participação em programas, TV, rádio, congressos, mora em Santos. Márcia é uma capricorniana que eu gosto muito, já fiz mapa com ela, vocês podem confiar, é uma pessoa que eu indico, são algumas pessoas, alguns profissionais que está dentro do meu hall de pessoas que eu confio plenamente em indicar aos clientes. E hoje aqui nós vamos falar um pouco no bate-papo. Oi. Tá dando um ruído no teu som. Tá, deixa eu só ver se ele vai melhorar aqui. Eu vou tirar um pouquinho. Vamos ver se ele melhora. Só um pouquinho, peraí. E se eu vou ouvir você. Melhorou? Melhorou até. Melhorou? Fala mais um pouco. Oi, tá me ouvindo bem? Tá. Porque estava dando um eco, uma coisa estranha. Deixa eu dizer uma coisa. Aguente um segundinho, eu vou pegar um fone de ouvido com fio, porque o sem fio não vai funcionar. Só um segundinho, que eu já pego. Vocês ficam aí, só um minutinho. Pronto, gente. Aqui vai ficar melhor para vocês. Vê se o som melhora. Vamos ver. Fala alguma coisa, Márcia. Melhorou? Melhorou. Então, tá, para vocês que estão aí, ficou melhor ou não? Todo mundo que está aí? Se tiver alguma dificuldade com o som, vocês me falem. Vamos dar prosseguimento. Márcia, primeira coisa que vamos perguntar, e hoje eu vi uma matéria que eu lembrei demais de você. Se não me engano, foi no Estadão, Folha de São Paulo, e eles falando que a era de Aquário iniciou. Né? Fala pra gente sobre isso. Nossa, foram clientes me mandando mensagem, gente perguntando se ontem, né, na segunda-feira, que teve a grande conjunção em Aquário, seria o início, se estamos na era de Aquário. Né? Sim. Primeiramente, temos que esclarecer uma coisa. Eu acho que o barulho é da rua. É da rua, né? Tá. Mas veja se fica melhor para ti. Eu vou tapar aqui um pouquinho. E aí, a hora que eu precisar falar, vê se melhora. Então, o que acontece? Por ter dois astros em Aquário, iniciando um novo ciclo da conjunção Júpiter-Saturno, todo mundo já misturou tudo. É a era de Aquário que começou e tal. São assuntos completamente diferentes. Sim. O fato de termos uma grande conjunção em Aquário, está muito barulho. Está muito barulho?
Espera aí. Eu vou fazer um movimento e vou mudar para o meu escritório, tá? Vocês vão falando, pode ir explicando, Márcia. Enquanto isso eu faço o movimento de ir para o escritório. Pode ir explicando que as pessoas acompanham, tá? E aí fica melhor. O que acontece? Que nem assim, nós tivemos agora em 2019, aliás, 2020, já estou em outro ano, né? Em 2020, uma forte presença de astros em Capricórnio. Sim. Né? E nem por conta disso começou a era de Capricórnio. Sim. Então, o que acontece? Há uma expectativa sempre, qualquer coisa que acontece no signo de Aquário, as pessoas começam a achar que entramos na era de Aquário. Sim. E, na verdade, o que aconteceu? Essa grande conjunção, ela está marcando um novo ciclo dentro desse processo dessas grandes conjunções de Júpiter e Saturno, que é a questão do elemento ar. Sim. Ela ficou, desde o 1800 e pouco, nos signos do elemento terra. Sim. Terminou agora o ciclo do elemento terra e está iniciando um ciclo do elemento ar. Sim. Essa grande conjunção, essa relação de Júpiter e Saturno, que são dois astros sociais, elas normalmente, essa conjunção, né, elas são indicadoras de nascimento de pessoas importantes, que podem ter uma projeção, ou também surgimento de novos líderes. Isso agora. E também, agora, saída de alguns líderes também. Elas têm uma relação social, política, econômica, que tem a ver em termos globais. E agora, a entrada, a conjunção em si, a entrada dentro de um ciclo do elemento ar, sim, que esse período dura em média 200 anos, indica que estamos saindo do elemento terra mais materialista, mais pragmático, mas também que foi uma época de grandes realizações, né? Grandes construções, e indo para um momento agora valorizando mais o intelecto, as trocas, e quem sabe o entendimento, porque seriam características do ar, porque tudo tem um lado bom e ruim, né? Sim, sim. Então, também, em relação ao aquário, um lado forte agora de tecnologia, de desenvolvimento técnico, científico, sim, seria importante, mas a gente não pode esquecer que o elemento ar pode ser extremamente racional, frio, lógico, e não entra nenhum outro tipo de avaliação, vamos dizer, sentimentos, subjetividade. Então, não é aquela coisa, né, que a era de Aquário ficou muito idealizada por causa da década de 60. Romancearam muito, né, Márcia? Muito. Romancearam Tudo lindo, muito. maravilhoso. Maravilhoso, colorido. Tudo todo mundo paz se e amor. entendendo. Não é verdade. Não vai bem por aí. Mas estamos começando esse processo dentro do elemento ar. Sim. Mas, gente, não estamos na era de Aquário. Sim. Isso é importante enfatizar, porque hoje eu fiquei chocado de ver uma matéria inteira, não sei se foi Estado ou Folha de São Paulo. E parece que alguém falou aqui no CNN também falou. Tudo quanto é canto. Sim. Sabe, saiu diversos sites, né? Teve do UOL também, eu vi também em diversos lugares, e fora as pessoas me perguntando. Eu falei, ai meu Deus, começou. Começou a novela. Lá vem, começou. E você desmentir isso é tão difícil. O aquário, só me corrija se eu estiver errado, Márcia, você que é especialista. As pessoas romanceiam, mas elas, se não me engano, aquário, ele entra a dinâmica de genocídio, pode ser uma coisa, às vezes, em alguns momentos, ele pode trazer algumas mortes coletivas. Isso é verdade ou não? Me corrija se estiver errado. A dinâmica, né? Urano, que rege Aquário. Urano é outra coisa, mas o signo em si, não. Inclusive, Urano é um astro
que vai estar em destaque esse ano, né? Também. Uhum. O que você vê para 2021 no campo da astrologia no nível global? Global, então, o que acontece? Bom, 2020 é isso que a gente sabe, né? Foi realmente está sendo um ano bastante difícil, até em previsões, nós sempre trocamos figurinhas também, temos Muito, né? comentado, talvez do ano passado, que seria um ano bastante difícil. Confesso que eu até me surpreendi, porque o mais difícil do que eu tinha imaginado, Sim. até Sim. ele me surpreendeu. E por quê? Uma concentração planetária forte no signo de Capricórnio, Plutão, que é o último astro que a gente trabalha, Saturno, que é o regente de Capricórnio, presente no seu próprio signo, e Júpiter, que também ficou em 2020 e tal. Aí o que acontece? Isso enfatizou muito, principalmente a relação de Saturno com Plutão, Sim. um período mais duro de perdas até de questões mundiais, de governantes e tal. Bom, isso aqui é o que estamos indo, né? E essa concentração planetária também, nós ficamos com os astros lentos num espaço pequeno em relação ao zodíaco. Sim. Perto de 100 graus de Uma espécie de distância. concentração. Concentração. Tá. Seria como se fosse um desequilíbrio cósmico. Até, se você for pensar que o Sol está aqui e a turma foi toda para um lado. Né? Sim. Então, tem até um estudo do André Barbeau sobre esses ciclos, tal, que são indicadores de épocas difíceis na história da humanidade. A Celisa, que é uma astróloga do Rio, já vem comentando também há bastante tempo. Excepcional, né? ela. Ela é muito boa. Gosto muito dela, o trabalho. O que está acontecendo? Esse ano, Saturno e Júpiter estarão em Aquário, sai de Capricórnio. Então, continua. Sim. Netuno continua onde estava, que é no signo de Peixes, e Urano em Touro. Então, a dinâmica já começa a mudar. Nós vamos sentir menos peso. Sim. Tá? Mas a própria presença de Saturno em Aquário também traz toda uma questão de responsabilidade que a gente teria agora, que Saturno é um astro que tem a ver com responsabilidade, Saturno traz cobranças, uma responsabilidade em relação à tecnologia, ao uso que se pode fazer dela. Da forma correta, né? Da forma correta. Aquário é um signo ligado ao coletivo, então também a questão do bom uso coletivamente seria até uma questão, vamos dizer, mais democrática nesse sentido, né? Sim. Se fosse possível. Também eu acredito que os seres humanos possam começar a se preocupar mais no sentido da idolatria à tecnologia, né? Que a gente possa usá-la e não ser usado por ela. Que é uma coisa que está bastante forte. Mas que há um risco, né, Márcia? Há um risco, né? Porque a gente vê aí, desculpa te interrompendo, só para extrair um pouco mais de informação, é interessante porque, vocês desculpem que eu estou cuidando aqui, minha gata, ela está transitando aqui, ó. Então, se vocês me verem mover, é que a gata ela está passeando aqui. Então, a preocupação de Aquário, que eu vejo, é que nunca se investiu tanto em vigília eletrônica, né? Nós não temos mais liberdade. Por onde você passa hoje em dia, você tem câmera te vigiando. Eu tenho gente que trabalha, por exemplo, no nível de segurança, que eles explicam para mim e falam: Marco, a gente tem um nível de monitoramento muito maior do que você imagina. Com certeza. Mas sabe quando isso começou? Sim. Plutão em Capricórnio. Que data foi mais ou menos, Márcia? Do controle. Foi por volta de 2000. Eu sou ruim com datas, às vezes dou umas erradas. Espera aí. Foi por volta de 2009. 2009. E realmente aí acentuou muito. Eu me lembro que eu ainda advogava e eu percebia uma neurose enorme em monitoramento, câmera, etc., nesse período. Então, perguntando aqui, Márcia, quando começa mais ou menos a era de Aquário? Já fizeram umas 3 vezes essa pergunta, tá? Olha, ela deve começar mais ou menos por volta do ano
estamos no ano 2020. Acredito que nenhum de nós presentes nessa live estará aqui. Mais ou menos, não precisa se preocupar com isso. Mais ou menos por volta daqui, sei lá, uns 400 anos. Sim. 400. Gente, mas é importante entender o seguinte, que a gente está num período de transição de peixe para aquário. Então, isso dentro da astrologia está ligado a um grande ano que dura perto de 26 mil anos, que está ligado à precessão dos equinócios, tal, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas cada era dura 2.170 anos. Sim. Isso é importante enfatizar, então, porque a gente vê muita coisa sendo dita que não está condizente com a realidade e com a técnica. Por isso eu trouxe a Márcia aqui para vocês entenderem como funciona. A Márcia é uma especialista e tem um domínio do assunto. E vocês vão desmistificar aquela visão lúdica que foi contextualizada que a gente viu hoje nos jornais. Né? Vamos lá, Márcia. Sim, cada era tem isso, uns 2.160 anos. Então, o que acontece? Eu estou, enquanto isso, mexendo aqui no computador para ver quando é que o programa entrou. Sim, manda bala. Aí, o que acontece? Esse caminhar, quer dizer, dentro de um período tão extenso, a gente está no fim do signo de peixes. Então, nós estamos chegando perto da fronteira, peixes-aquário. E geralmente é confusa essas transições, né, Márcia? É confuso. Então, a gente tem coisas de uma era, já chegando à próxima, tá? A anterior, mas prenúncios da próxima. É essa a questão. Então, que é uma coisa até que muitas vezes as pessoas falam, de nascimento de Cristo. Cristo não nasceu na era de peixes, ele nasceu na era de Áries. Sim. A era de peixes está mais identificada com o cristianismo, tudo, né? Então, o que acontece? Ele nasceu na era de Áries. Sim. Então, quer dizer, a semente da era de peixes, a semente de uma era começa na era anterior. Um pouco antes, sim. E o que está acontecendo agora, depois, exatamente, né? Sim. A tecnologia, esse descarte, todo esse excesso de novidades que a gente vive é muito aquariano. Sim. E fora também uma impessoalidade maior até nas relações, né? Tudo isso é mais aquário. Então, relação digital, né? Sim. Relações digitais, redes de relacionamentos para namoro. Então, relacionamentos abertos. Relacionamentos abertos, o que está surgindo aí muito. Sim. Né? Isso tem uma relação aquariana, mas ainda estamos na era de peixes. Então, somos pessoas privilegiadas, com uma certa ironia, que eu posso chamar, que estamos vivendo um período crítico. Sim. Entre eras. Sim. Então, sempre tem embates e... eu faço a comparação nessas transições como se fosse o período da chegada da chuva. A chegada da chuva, às vezes, ela é mais danosa do que a própria chuva, porque ela vem o vento, você sente o cheiro da chuva, e é bem confuso, e derruba as coisas. Depois que a chuva começa a cair, aí se acalma. Estabiliza, né? Daí. Exatamente. Porque você vê, por exemplo, a clonagem, isso é tão aquariano. Sim. Né? Golpes eletrônicos também, Márcia? Como? Golpes eletrônicos. Sim, cada também, vez mais vamos ter. E cada a própria presença que a gente tem agora, né, do Urano, que é o regente de Aquário em Touro, já veio trazendo muito essas mudanças na maneira de lidar com dinheiro. Sim. Bitcoin, tudo digitais, agora também. Nada digitais. Palpável, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Márcia. Para fazer um paralelo, ano que vem é um ano 5. Na numerologia, o 5 rege essa dinâmica, volatilidade, né? Mas ele também pode representar um ambiente de mais golpes eletrônicos, atividades de comércio eletrônico, golpes eletrônicos, comércio também. Isto corresponde à astrologia? Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Faz analogia?
Sim, porque você veja, o Saturno e Urano vão ficar em quadratura no céu, isso é geral, esse ano todo. Em 3 momentos ela fica exata, mas assim, fica naquele orbe de vai e vem. Os dois estão, Saturno em Aquário, fazendo quadratura Urano, que é regente de Aquário. E com o detalhe, Saturno é o antigo regente de Aquário. Sim, Então, verdade. Antigo regente. Então, assim, isso é uma indicação que a gente tem de um período de embates até entre o novo e o antigo. E o velho. Né, que a gente pode ter desse tipo de contradição. E também é um aspecto muito crítico no sentido desse uso da tecnologia, de autoritarismo, também, que pode, sabe? Sim. Acirrar, né, Márcia? Hã? Acirrar esse aspecto de autoritarismo, né? Sim. Acirrar o autoritarismo, dessa questão financeira, bolsas, tudo, muito volátil. Volatilidade, né? Volatilidade. Total. Na numerologia também. Muito, muito volátil. Muito. Não dá para confiar que agora tá bom, que amanhã vai estar. É exatamente o número 5. Ele traz algo muito bom e, de repente, em um segundo ele pode trazer algo muito ruim. E é tudo muito dinâmico. Ele exige muita flexibilidade das pessoas e muita adaptabilidade. É bem isso. A adaptação é uma palavra pro ano. Flexibilidade, adaptação. Sim. Certo? Jogo de cintura. Tem muita atenção. Jogo de cintura. Então, assim, tem muita atenção. Sim. No ar, em tudo. Posso dizer, que a gente pode ver que está mais leve. O 5 ele tem essa leveza. Eu estou fazendo uma correspondência para as pessoas entenderem essa leveza, mas ele tem a confusão. Ele tem a confusão. Sim. Confuso, instável. Também estou pegando umas coisas aqui, papéis. Pode pegar. Tranquilo. Então, assim, o que acontece? Essa relação de Saturno com Urano, tensa, ela não é fácil. Sim. Ela não é uma relação suave, são 2 astros muito secos também. Sim. Urano é um astro muito ligado a rupturas, imprevistos. Bruscos, né? De maneira brusca, né, Márcia? De maneira brusca. Inesperada. Então, não se pode confiar tanto, né, nas coisas, que está indo de um jeito e vai ficar assim. Não vai. Tudo pode acontecer. Sim. Deixa eu te perguntando algumas coisas. Quais atividades que você percebe pela astrologia que vão estar mais beneficiadas ano que vem, Márcia? Quais setores você percebe que pode ter crescimento? Porque numerologicamente, os 5, só fazer um paralelo, e aquilo que não se encaixar na numerologia, você, por favor, fale, porque é importante as pessoas entenderem. Não é tudo que se encaixa. O 5 representa comércio eletrônico, viagens, transporte, deslocamento, tá? Dentro da energia, assim, comunicação, internet, telefone, Netflix, tudo é 5. Televisão, rádio, etc. Como é que é isso para a astrologia? O que vocês veem e o que tem de analogia com o número 5 e o que não tem? A analogia aí, no caso, a gente tem todo esse lado de tecnologia que você está falando. Perfeito. Tem essa relação Urano-Aquário, né? Essa questão também de muita informação, né, que você pode pegar de diferentes fontes, tal, né? E isso tem essa relação. A parte tecnológica, de aprimorar cada vez mais, está em pauta, né? Modernização. Modernização. Deixa eu só fechar minha janela. Pode falar. Novas possibilidades, né? Até nesse lado, explorando cada vez mais. Também um lado científico, de grande desenvolvimento, sabe? Sim, tem toda a correspondência com o número 5, tá? Toda a correspondência com o número 5. Modernização, avanços,
Tecnologia, Sim. transformação. Tem bastante Sim, analogia. tem. Interessante. E vamos ver a responsabilidade, né? Que vão em relação a isso tudo, né? Porque o 5, por exemplo, não sei se tem essa correspondência nos planetas, mas o 5 é o número da transgressão e responsabilidade e inconsequência. Por isso que eu alertei que a virada desse ano vai ser um caos. As pessoas vão comemorar no novo como se não tivesse coronavírus. E aí vai chegar a conta em janeiro. Como é que você vê isso? Já está chegando aqui no estado de São Paulo, né? Sim, sim. Aqui já está chegando. Vim conferir aqui, estava certo. 2009 que o Plutão entrou em Capricórnio. Sim, 2009. Aí que começou essa incrementação na parte tecnológica, que realmente eu observei, porque eu advogava na área criminal e começou uma neurose de colocar câmera em tudo quanto é lado. Sim, e esse controle. E também, se você for a gente começar a ir para trás, a Capricórnio é um signo ligado à maturidade, velhice, as mudanças da aposentadoria em nível global. Sim, verdade. Sabe? Verdade. Esse problema que começou a ficar cada vez mais forte e preocupante. Sim. Isso afetou em várias partes do mundo, eles mexeram, né? No mundo inteiro. Foi um fenômeno global. Só fazer um parênteses para vocês que estão acompanhando, entenda que o que a Márcia está falando são fenômenos globais. A gente pode estar sentindo aqui algo mais intenso, em maior e menor grau, o mundo inteiro está sentindo a mesma dinâmica, as mesmas situações, porque isso é impacto global. Daqui a pouco a Márcia vai falar para vocês a gente vai falar um pouco sobre o Brasil, perspectiva, tá? Mas isso é um fenômeno global. Se vocês conversarem, eu atendo com estrangeiros, gente de toda parte do mundo, eu escuto a mesma coisa. Sim, vamos lá, Márcia. Estou falando desses astros, são coletivos, né? Que a gente chama em astrologia. Sim. Márcia, como é que você vê para o Brasil? Você quer falar alguma coisa mais disso daí? Eu estou te puxando pautas, tá? Eu estou, entre aspas, no bom sentido, explorando você, que eu sei que o pessoal que me acompanha é sedento por informação, mas informação correta, né? O que você gostaria de abordar mais nesse sentido? Vamos entrar no Brasil, o que você gostaria? Deixo você à vontade. A gente vai desenvolvendo a pauta ao longo. O Brasil tem uma questão que é óbvia, né? Não pode, de um ano para o outro, de repente, né? Sim. Mudar tudo. Né? Assim, continuamos. Tem um setor em astrologia que é a Casa 12. A Casa 12 tem a ver, em termos de um país, né? O Brasil, para quem não sabe, o mapa dele para a astrologia é para 7 de setembro, a data da independência. Sim. 7 de setembro de 1822, no caso, o horário é 16 horas e 8 minutos, para São Paulo. Né? Então, o mapa do Brasil tem uma relação, nesse ano, que está bastante forte, de indicações astrológicas, né? De lunações, eclipse e trânsito também, a Casa 12. Nossa. É um setor também que tem a ver com hospitais, saúde pública. Então, isso que nós estamos vivendo esse ano permanece no próximo. Sim. Né? Continua, estende, né, ao longo. As pessoas estão achando que vai aliviar totalmente, não vai. Eu vejo que pode complicar mais ainda. É o que eu falei, não pode de um ano para o outro, virou página, mudou Ficou tudo. maravilhoso. Então, quer dizer, isso continua. Né? Essa questão de Casa 12 que não está boa. Sim. Né? Na parte de saúde e tudo. Isso vai englobar até essa questão de vacinação, tudo isso, e talvez não saia que nem vai sair na Alemanha, na Inglaterra, né? Pois é, só fazendo um parêntese, no mapa do Brasil numerológico, eu vejo que a gente talvez não vai conseguir vacinar em 2021, ou vai atrasar muito, vai surgir muitos percalços, correndo o risco da gente só conseguir 2022. Isso é o que eu vi no mapa numerológico. Queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Se você vê essa parte.
Porque assim, tem uma questão que está complicada. Essa relação que eu falei do Saturno com o Urano no céu, no mapa do Brasil, o que, que acontece? Esse Saturno que está no céu em Aquário, ele estará na casa 12 do Brasil, né? Fazendo uma quadratura com Urano, que está, nesse caso, na casa 3. E isso repete no seguinte: o Urano em trânsito faz uma conjunção ao Saturno do mapa do Brasil, Saturno natal, que é de casa 3, tal. Enfim, estou sendo muito técnico. Sim. Se opõe ao Marte. Então, existe uma tensão grande. Até também, no que seria nesse eixo 3-9 no mapa do Brasil, que está ligado ao setor de transportes, ensino. Sim. Então, assim, é uma área que vai estar ativada para um lado difícil. Complicado. Transporte, de toda essa questão do ensino, que já vem difícil. A parte econômica também não está tão boa. Sim. Né? Tensões ainda na parte econômica. O governo tende a enfrentar bastante oposição. O mapa do... Eu sei que vocês não têm um horário, porque o Bolsonaro não tem horário, não é revelado. Mas numerologicamente a gente consegue olhar e vai estar muito difícil. Muito. Aqui perguntaram se o mapa do líder interfere no país. Mapa do líder? Se você... O mapa do líder, Sim. do presidente. Totalmente, né, Márcia? Sim, totalmente. Claro. Assim como, por exemplo, o mapa de um dono da empresa, Totalmente. se o mapa do dono não está bom, você reflete na empresa. A cabeça da empresa, né? Sim. Aí interfere. Mas, assim, eu não me sinto segura para trabalhar com o mapa natal do Bolsonaro. Claro, porque a gente tem aquela dinâmica. Em astrologia mundial, é o mapa da posse, que seria, Sim. quer dizer, o mapa de quando começou aquele governo especificamente. Sim. Né? E nesse ano, existem tensões sérias ao mapa da posse. Aliás, ativa. As tensões. O que você vê de perspectiva sobre o seu olhar? Olha, o Brasil está numa época em que também tem algumas questões interessantes do próprio povo procurando alternativas, né? Mais assim, mais atitude. Talvez pela primeira vez, né, Márcia? Existe essa possibilidade, mas as dificuldades e a tensão que a gente já tem no mapa natal do país, do setor de ganhos, no setor de congresso, isso continua, em termos de trânsito, de previsão, né, tá ativado. Sim. Então, também fica aquele jogo de forças e má administração, por vezes, né, do dinheiro também. Sim. É uma questão... Isso ainda é presente por um bom tempo, né, Márcia? Sim. E na numerologia também, quero trocar figurinhas. Vamos lá. Olha, na numerologia, lembra que eu comentava, só para vocês entenderem, eu e a Márcia, a gente troca muita figurinha em off, tem coisa que é impublicável, vocês não estão preparados para ouvir, né, Márcia? Mas você se lembra anos atrás, quando eu falei, Márcia, a data do Bolsonaro você tem? Não, não tem, eu fui pesquisar, então tinha uma dúvida se era dia 20 ou 21 de março. Aí eu fiz um cálculo para as duas. Falei, bom, se for dia 21, em 2018 ele está eleito e é imbatível. Né? Se for 20 de março, não. E aí se confirmou. Mas aí eu não me contentei com isso. Você se lembra que eu falei, Márcia, mas aí, se 2019 acontecer isso, confirma a data do dia 21. E se aí foi avançando, e foi tudo se confirmando. Então nós temos para o Brasil, ano que vem, o Brasil está no ano 2, começou em setembro, 7 de setembro, o ano 2 originário de 20. O que significa isso para a população? Vai exigir de nós nos moldarmos, muita paciência, mas muita paciência. Isso é um indicativo forte de que nós vamos ser testados, por exemplo, numa questão mais emergente, urgente, que é a vacina. Eu não acredito que vai sair tão fácil.
E eu vejo pelo mapa do Bolsonaro que ele vai criar todas as dificuldades do mundo para que a população não se vacine. Principalmente a partir do dia 21 de março, que ele vira uma conjunção terrível que vai até o ano que vem, e esta conjunção vai indicar uma pressão absurda sobre ele, podendo ter problemas legais muito sérios, tá? No caso extremo, se a pressão for muito forte, e vai aparecer tudo que tem de sujeira, tudo, porque ele tem uma conjunção, que é o ano 11 com a letra R. Essa conjunção é uma bomba na vida de uma pessoa pública. Aparece tudo. Isso indica que se até março de 2022 a pressão for grande e realmente as instituições tomarem atitude, pode ser que ele tenha que renunciar. Mas uma renúncia que eu vejo assim, uma renúncia com um acordo onde impeachment não acredito, tá? Não acredito em impeachment, nunca vi impeachment no mapa dele. Eu vejo uma renúncia sob pressão, onde o país vai precisar fazer uma espécie de anistia dos crimes da família dele e provavelmente ele vai embora do Brasil. Isso é uma perspectiva que aparece no mapa dele. Agora, se ele aguentar o tranco, que ele tem perfil para isso, e resistir, aí vocês se preparem, porque aí a nossa dinâmica do Brasil ela vai se estender e vocês podem se preparar para o país avançar aí numa situação complicada até 2030, tá? No mapa numerológico. Começando, tendo uma possibilidade de nós mudarmos uma dinâmica em 2025 para 2026, mas só trazer tanta coisa errada que só vai trazer solução para perto de 2030. A perspectiva do ano que vem é um teste de paciência. Pode falar mais. Aqui a gente tende a ter um começo de ano difícil. Janeiro, fevereiro, sim. São meses críticos. Do país. Do país. Na numerologia, nós dividimos o ano do país em 3 partes, 3 quadrimestres. O primeiro quadrimestre é setembro, conta assim, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então até dia 7 de janeiro. É um quadrimestre muito duro, que é um 4. Isso é muito perigoso em termos de pandemia. Isso indica que ou vai surgir muitas mortes, ou aqui vai gerar muita coisa que vai morrer muita gente ali para frente, no aspecto de pandemia. Depois nós temos um 33, que é um número muito difícil para a questão da saúde, que vai janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Tá? São meses difíceis. Meses difíceis. Bastante difícil. Eu não vejo uma perspectiva ainda muito boa. Para o governo dele, assim, o fim do ano também está meio... Sim. Do mapa, né, assim, da posse e tal, tá complicado também. Tá tenso, setembro, outubro, sim. Novembro. O que você vê? Márcio, deixa eu te perguntar, se você viu ou não. O que você vê para a próxima eleição? Que fenômeno? Não viu ainda, né? Não viu ainda. Não. Sim. Vamos uma hora marcar mais para frente para a gente ver uma perspectiva disso para 2022. Não vi, porque também o que acontece? Eu posso analisar o mapa do Brasil só, porque você sabe que a astrologia tem aquela questão, por exemplo, para eu trabalhar com possíveis candidatos, tem a questão que é difícil em astrologia, muitas vezes, que é a hora. Exatamente, então, que não tem. Às vezes você fica um tempo trabalhando com o mapa para depois descobrir que não é aquele. Exatamente. Então, é um indicador para a gente, né? Eu não, a astrologia precisa do horário, né? Exato. Do horário. Não tem como. Senão, eu estou trabalhando com outro mapa. Né? Eu estou calculando a eleição de alguém que nem será quem é. Né? Verdade. Outra perspectiva, né? A numerologia nós conseguimos melhor por conta do nome, a não ser que o nome tenha tido um duplo registro ou a data tenha sido registrada errada. Mas a gente consegue olhar de uma forma mais objetiva. Mas é lógico que as duas ciências elas se complementam e podem se somar. Alguma perspectiva que você gostaria de pontuar de mais desafio, Márcia? Deixa eu só olhar quanto tempo nós temos, eu não sei onde marca aqui, eu estou policiando. Se cair a gente volta aqui, tá? Para não finalizar de qualquer forma. Eu não estou vendo aqui o tempo, mas deve aparecer a hora que estiver no tempo certo. Alguma perspectiva que você vê a mais que você gostaria de dar em termos de tópico para o ano que vem? Assim, eu acho interessante o seguinte,
a gente ressaltar essa questão aquário que está o Saturno, né? Por causa da questão responsabilidade e coerência que o Saturno muitas vezes pede para as pessoas, a disciplina e essa visão do coletivo. Sim. Né? Não é uma questão que nem, né, muitas vezes as pessoas acham que tudo ficou lindo, maravilhoso e que uma pessoa está se importando com a outra. Não. É até uma coisa assim, é que está todo mundo no mesmo barco. Claro, consciência então, disso. Consciência disso. Então, até posso não gostar daquela pessoa, mas se acontecer um problema ali onde ela mora, vai acontecer na minha casa também. Claro, claro. Sabe? Ela gera é uma consciência da interconexão de todos e todos os países que um reflete no outro. Verdade. No outro. Né? Então, assim, eu acho que é importante, né, nessa etapa que nós estamos vivendo, e essa presença, essa grande conjunção que foi em Aquário, essa relação que está Saturno-Urano, pede isso. E, como você também já havia comentado, esse lado de um jogo de cintura, de uma flexibilidade, de uma capacidade melhor para se adaptar às situações, né? E um respeito às diferenças. Que vai ser a pauta do ano que vem, né? A pauta praticamente desse período aí que inicia. Sim, eu acho que é bem importante e merece ser exercitado, porque senão pode pegar. A coisa complica, né? Você vê possibilidade de ruptura institucional no país, Márcia? Como é que vocês discutem a respeito disso? Não tanto assim, não vi tanto, não. Eu não vejo no mapa astrológico, no numerológico, perdão, dessa forma. Não vejo. Não vejo, né? Todo mundo fala, ruptura, ditadura, eu não vejo isso no mapa. Eu vejo desafios a serem reestruturados essas instituições, mas ruptura não. Que tá tenso, tá. Né? Sim. A situação está tensa, mas vai ter que saber administrar bem. Nós também, né? Sim. A população, tudo. Né? Não vejo tanta coisa assim. Com relação à educação, estão perguntando aqui, escola, você tem alguma perspectiva, Márcia? Então, esse é um setor que está com aspectos tensos. Complexo ainda. Até quando faz isso, mais ou menos? Esse ano todo. O ano inteiro ainda. O ano inteiro. Aspectos difíceis, de tensão, de dificuldades para se desenvolver as coisas. Estradas, meios de locomoção, que é o eixo 39. Sim. Ensino, sabe, essa parte, tanto o ensino médio quanto também todos os níveis. Um setor tenso, complicado. Sim. Márcia, como é que você explica no mapa do Brasil essa conexão que sempre teve, não é de agora, de uma parcela da população estar sempre conectado com a parte mais retrógrada da sociedade, da humanidade? A gente observa isso na história do Brasil, volta e meia essa situação aparece. Você tem alguma coisa que você falaria? Histórico, né? Histórico, acho que isso para mim é histórico, né? É uma questão, o Brasil já nasceu assim, né? Dos senhores de engenho, com os escravos do outro lado, não se mistura. Não rompemos esse processo ainda, né, Márcia? Não, assim, aqui é uma questão que já está no inconsciente, parece, do país. Sim. As pessoas já nascem com essa... nós temos elevador de serviço, né? Ainda, né? Que na verdade é para serviçal e não para fazer serviço. Que é bem diferente, coisa que não existe em nenhum lugar do mundo para quem viaja, não existe lugar nenhum do mundo, né? Nós temos aquele que os empregados entram. Somente eles. Os senhores de engenho vão no da frente, o da senzala vai no do fundo. Vai no do fundo. É interessante porque o mapa numerológico do Brasil, a missão de vida do Brasil, que a gente considera a data de nascimento, é um 11. E o 11 que o Brasil tem é um 29. Ou seja, o Brasil nasceu para ser vanguarda.
Futuro. Ascendente em aquário. Em todos os sentidos, comportamento social, tecnologia. Tanto é que nas pequenas coisas, nas poucas coisas que o Brasil conseguiu ser vanguarda, por exemplo, Embraer, tecnologia de perfuração de petróleo, o Brasil se destacou de uma maneira fenomenal. Mas ainda é muito assim, pensado. Na verdade, isso deveria ser uma dinâmica do país. O país se tornar referência de tecnologia de vanguarda máxima. Mas a gente não vê nenhum movimento nisso. E aquele papo, né? O país do futuro. Porque assim, a gente tem um ascendente em aquário. Isso é 11, tá? Que corresponde ao 11. Futuro, só olha para o futuro. Futuro abstrato, não consegue trazer para o mundo das formas, colocar em prática. O pessoal está perguntando mais a respeito da economia, Márcia. Você entende que vai crescer, não vai crescer? O que você percebe? Não está fácil para a economia. Para o Brasil não está fácil para a economia, não. Eu não vejo numerologicamente também. Nada, né? Um ano de prosperidade, assim... Não. Vamos tentar... Porque, assim, o que acontece? O mapa do Brasil está com o astro Netuno transitando na casa 2 do país. Netuno é um astro que tem a ver com enganos, coisas mal feitas. Isso quando é bem intencionado ainda. Ou também fraudes, problemas nesse nível. E está na casa 2 do país. Na casa 2 é terrível. Quanto tempo fica, então, Márcia? Acabou de entrar. Netuno é um astro lento. Não. Muito tempo, então. Relaxa. Isso indica, Márcia, que, por exemplo, grandes empresas no Brasil, elas precisam ter mais cuidado com os contratos, por exemplo, contratos internacionais, contratos grandiosos, tem que ter mais cuidado, né? Tem que ter cuidado. Mas também muito de coisas que são feitas aqui, não muito claras também. As escuras. Obscuro, sim. Tem sempre alguma coisa obscura. Tem. Então, nem tudo é o que parece ser. Né? Então, assim, a parte da economia, também uma outra característica seria um lado meio de, cada vez vai para um lado, uma administração também. Desse lado nebuloso. Mal administrado. Então, não sabe se não vai para um lado, depois muda, não está certo. É uma questão que vai requerer bastante cuidado, porque também é o sabor das ondas. Sim, e aí acaba não tendo um projeto de futuro bem consistente, né? Então, agora, um setor que pode ser mais beneficiado esse ano é o setor da agricultura e o imobiliário também. Imobiliário. Interessante. Não sei se você viu isso na numerologia também, mas é o que tem. O 5 ele rege, no aspecto imobiliário, especulação imobiliária. Tá? Especulação, sim. No âmbito de realmente imóveis, é especulação. Qualquer tipo de investimento que envolve especulação. Mas ele pode trazer ganhos expressivos, muito rápidos, e ele pode trazer perdas muito rápidas, que dissolve rapidamente o dinheiro, que a pessoa não sabe nem como aquilo saiu. Tá? Que a casa 5 na astrologia tem a ver com investimentos de risco. Sim. Provavelmente vai aumentar a quantidade de pessoas buscando esses riscos, tá? Pode ser que alguns mapas, algumas pessoas vão ter ganhos muito rápidos e expressivos, mas isso tem que olhar mapa a mapa. E nós vamos ter pessoas que vão ter perdas muito absurdas rapidamente. Mas as perdas e ganhos não são só no nível de especulação, contratos também. Tem gente que vai ter contrato assim da noite para o dia, que vai dar uma virada de vida de 180 graus. E tem gente que vai ter um contrato sólido, que vai ter uma ruptura inesperada, que vai pegar a pessoa de surpresa e falar, e agora, o que eu faço? E aí está mais uma vez a energia 5 testando a flexibilidade e a capacidade de ter um tirocínio comercial, de transformar aquela situação em alguma coisa oportuna. Isso é a dinâmica do 5. E nas relações internacionais, você viu alguma coisa em relação ao Brasil? O que você acha? O pessoal sempre pergunta a respeito disso. Elas são enfatizadas.
também as relações internacionais, mas eu não posso dizer que o Brasil está em boa posição em relação a isso. Nas relações com outros países, não está em boa posição, inclusive pode não ter apoios para alguns assuntos que gostaria de desenvolver. Perfeito. Né? Não está uma pena. O país que está capitaneando todo mundo, não mesmo. Não está dentro de. É interessante que o Brasil está no ano 2. Se tivéssemos um líder conciliador, diplomático, com tato, que soubesse formar aliança, seria um ano poderosíssimo para o Brasil. Poderosíssimo. Mas como nós temos um líder que é totalmente dissociado do ano numerológico do Brasil, esquece. Nós vamos ter, ao invés de alianças, não, nenhuma. Nós vamos ter, ao invés de ser um ano de alianças, eu vejo numerologicamente um ano de ruptura de alianças. Então o Brasil pode ter mais rupturas no âmbito internacional. Tá? Não tão boas as relações, até meio isolado. Sim. O país meio isolado. Sim, sim. Deixa eu só ver aqui uma pergunta que fizeram, só um minutinho. Peraí, que fizeram uma pergunta interessante aqui. O pessoal está dizendo que a Márcia não quer tocar o terror, que está tímida. É que o pessoal está acostumado com o meu jeito mais de rasgar o verbo. Não, mas a Márcia é bastante assertiva. Não se iludam não, tá? Não, eu não taco o terror, não, porque de um tempo para cá, principalmente ano passado, já no ano retrasado, as pessoas ficaram tanto time uma coisa ou outra. Sim. Se você fala o que você está vendo, eles vão dizer que você está tomando partido. Então, eu me cansei disso. Sim. Então, não falo mais. Homeopaticamente, né, Mar? Coloca homeopaticamente, né? Eu dou a entender algumas coisas, porque, olha, vou te contar. As pessoas não entendem, muitas vezes, aonde você está querendo chegar. Por causa, justamente, da intolerância que acentuou muito essa presença de Saturno e Plutão em Capricórnio, e nós continuamos com intolerância. Isso vai até quando, Márcia, esse aspecto? Qual aspecto? Esse aspecto de tensão, de intolerância na astrologia, até onde vocês veem isso? Oi? Esse aspecto, por exemplo, a união de Saturno com Plutão, que tivemos conjunções de Saturno com Plutão nesse ano, que ficaram em Capricórnio, é um aspecto de intolerância. Né? Isso vai até quando? Esse aspecto terminou. Agora ele está de Saturno com Plutão. Só que agora a gente tem Saturno com Urano. Tensão. E até também quando? Gera uma certa... Esse ano todo, já 2022, ele vai começar a se desfazer. Mas 2021 né? Ainda permanece. Permanece. E dentro dessa relação você tem momentos que outros astros, tipo Marte em trânsito, passa e ativa isso. Daí também um eclipse que possa ativar isso. Entendeu? É como se fosse uma combustão a mais, um combustível que coloca aquilo acende de novo. Joga lá. Então, quer dizer, 2020, até astrologicamente, foi um ano realmente de destaque. Esses 3 em Capricórnio, que não é toda hora que a gente tem isso. Foi um ano com 6 eclipses. Normalmente são 4. Né? Marte estacionou em Áries, ficou retrógrado em Áries e ficou o segundo semestre inteiro. E Áries faz um aspecto tenso a Capricórnio, então ressaltando toda uma tensão. Foi um ano, está sendo um ano, aliás, para profissionais, né? Porque amador não está segurando, né? Quantos eclipses tem em 2021, Márcia? 4. Agora, os eclipses estavam sendo também no eixo Capricórnio-Câncer. Então, mais um fator em Capricórnio. Nesse ano agora, esse inclusive que teve agora no dia 21, não, desculpa, foi no dia 14 de dezembro, dia 21 foi o ingresso do Sol em Áries e a grande conjunção, que foi ontem.
Agora estão sendo no eixo Gêmeos-Sagitário. Sim. Os nodos passaram para Gêmeos-Sagitário. E o que isso traz de impacto, falando de uma linguagem simples para as pessoas entenderem? O que traz o quê? Esse Gêmeos Sagitário, esse eclipse, né? O que acontece? Para as pessoas que têm Gêmeos e Sagitário nos seus temas, elas vão ter mais eclipses. Elas vão ter os eclipses que podem pegar no Sol, no ascendente. Né? Então, aí tem que olhar mapa a mapa. Mapa a mapa, mas tem que ter fatores importantes, né? Ângulos, que são ascendentes, tem o Sol e tal. O eclipse, muitas vezes, ele aciona, detona alguns fatores, eles são mais indicadores de mudanças também. Para esses signos. Então, saiu de Câncer Capricórnio, que ainda tinha mais esse agravante, né? Em Capricórnio, Câncer. Né? Com relação à parte ambiental, como que você vê, Márcia? Que nós aqui tivemos um problema muito sério. Até hoje o Pantanal está seco. Até hoje. Né? Tem rio que você atravessa ainda a pé. Nossa. As questões assim ligadas ao planeta, as questões relacionadas à natureza, inclusive, eu achava que o maior problema, assim, para esse ano de 2020 que nós teríamos, seriam grandes catástrofes naturais. Maremotos e terremotos, tivemos algumas coisas. Mas, pelo que eu estava vendo de tensão, quer dizer, se o coronavírus for um processo natural... Consideramos ele também. Consideramos ele, né? Mas, assim, isso daí é um processo, Marco, que, na verdade, a gente pode colocar... Eu, pelo menos, avaliei assim, como vindo já desde 2000, quando foi a grande conjunção Urano... Desculpa, a grande conjunção Saturno, Júpiter, em Touro. Ali começou a semente, o preparo para o que ia acontecer agora. Você vê, 2000, 2001, o ataque às Torres Gêmeas. Então, quer dizer, a gente tinha outros aspectos no céu, estava bastante tenso, já vinha desde 98, 99, até questões financeiras, mas você vê, começou muito, começaram as mudanças no jogo de forças do mundo. Ainda não, mudou tudo, mas as coisas começaram a balançar. Uma década, né? Agitada. Uma década agitada, né? Nos Estados Unidos, né? Tudo, né? O ataque às Torres Gêmeas. Então, e começou a crescer cada vez mais esse lado da natureza mesmo. Tanto assim, teve um alinhamento planetário, 99 e 2000, também tudo em Touro. Foram coisas assim muito acentuando o elemento terra. E ali foi esse a sementinha. Elemento terra. Que agora nós tivemos em Capricórnio. Você vê, em 2020 eram 3 astros lentos em Capricórnio e Urano em Touro. 4 dos 5 astros lentos, 4 no elemento terra. Muita coisa. É muita mostrando coisa. Muita coisa. A própria questão dos recursos naturais. Então, isso continua, né? Quando você tem uma grande produção, que nem teve de Saturno e Plutão, Júpiter e Plutão, ela se estende, a influência dela, até a próxima. Então, de Júpiter e Plutão é por volta de uns 13 anos, Saturno e Plutão são 30 e tantos anos. Ela vai reverberando por anos ali. Por anos ali. Então, essa agora que começou de Júpiter e Saturno, 20 anos, até a próxima. Entendeu? Sim. Essa começou agora. Sim. 20 anos. Até a próxima. Até ocorrer a próxima. Né? Eu falo para as pessoas, não tem jeito. Ou a pessoa aprende a ser mais adaptável, flexível, dinâmico, porque os próximos anos, ou você dança o samba do crioulo doido, ou você não vai conseguir sobreviver. Astrologicamente, a gente tem, assim, que começa... Quer dizer,
Ah, se a gente chegou no fim, né, no fundo do poço, a gente ainda está nele. Claro. 2021 ainda vamos estar nele, mas nos Uhum. preparando para reconstruir algumas coisas, né? Teremos que mudar, teremos que nos adaptar, certas coisas que de repente eram prioridade, querendo ou não, vamos ter que tirá-las. Vai ser uma Uhum. questão, né? Sim, de Eu diria transformação, que né? não é mais opcional. Agora o vai ou racha, né? Márcia, como que você vê a respeito do ano que vem, por exemplo, em termos de preços e inflação? Porque, por exemplo, na numerologia, o número 5, como ele indica especulação e movimentos financeiros bruscos, ele também inclui inflação. E aí eu percebo que numerologicamente a gente pode ter aí uns picos de inflações ou um descontrole se o governo não souber lidar com isso. Como é que você vê isso na astrologia? O Brasil tem muito essa coisa de um descontrole, Volta e né? meia, né? É uma questão cíclica, né? E desse ano também, né? O Também. Brasil tem uma questão de um certo descontrole, vai para um lado, vai para o outro, não sabe que rumo tomar, e também, né, esse Netuno na casa 2 Isso que não é lá dissolve, muito, isso é complicado, né? né, deixa tudo muito instável e nebuloso, não sabe onde o dinheiro foi parar, né? Sim. Dá para fazer um paralelo com o mapa de uma pessoa. Não é igual, mas dá para fazer um paralelo. Se eu estou com um trânsito de Netuno na casa 2, de repente, gente, meu dinheiro acabou, eu não comprei nada. Não é Não aquela coisa sabe. que acabou porque eu comprei um carro. De Sim. repente, paguei mais caro um negócio ali, mas tudo assim, sabe? Não sei Bom, onde foi parar. eu sei que é um professor, eu tenho Netuno na casa 2. O que já Mapa natal. dissolveu, já ganhei muito dinheiro, já dissolveu. Só estabilizou nos últimos 12 anos que eu mudei totalmente a postura. É, Totalmente a tem que postura. ser. Tem que Simplesmente mudar. eu não faço mais, na minha vida não existe mais dívida, crediário, parcelamento. Eu brinco quando eu chego em loja, eles falam Perde a assim: mão. o senhor não quer parcelar? Eu falei, filha, nem a minha morte será parcelada. O dia que ela chegar vai ser à vista. Vamos embora. Então, eu não posso nem brincar com isso. Eu sei muito bem como é que é Netuno na casa 2. E Então. eu atraí muitas situações obscuras em sociedade, trapaças, quebras de contratos inesperadas. Eu tive muita situação assim na minha vida. Mas tem 12 para 13 anos que estabilizou definitivamente, mas foi mudança de postura. Sim, e tem que ter sempre cuidado, tem que estar sempre alerta. Sim. Que Não, depende da pessoa. Aquilo. eu É, mantenho a antena ligada. tem que A estar antena alerta, ligada. porque senão bobeou. Onde foi Foi, parar meu dinheiro? foi. Lugar nenhum. Exatamente. Você não comprou nada, não investiu, Sim, não fez nada. Né? sim. É assim mesmo. É. Então, tem isso. Deixa eu te perguntar, o pessoal está comentando aqui, Márcia, está insistindo na questão da questão do governo brasileiro, né, da estrutura do governo brasileiro, alguma coisa mais vocês viram, vocês estudam, alguma dinâmica mais para o ano que vem marcante, Olha, que mais pode para o afetar a final do ano, economia? Tá? nos últimos meses, tem mais uma tensão mesmo ao governo. O governo tende a ser bastante cobrado, certo? Para Mais que para o final tenha do ano. determinadas atitudes. Não vai ser tão simples, não vai bastar dar umas risadinhas e fazer piada para Não vai resolver as ser com coisas. meme que vai resolver, né? Vai Não, ser com não vai ser postura. com. É. E será que terá postura? Essa é uma Pelo que questão. nós estamos vendo, eu acho que não, né? Eu creio que não, porque o brasileiro está levando uma situação muito séria de pandemia num carnaval. Sim, então, assim, tem algumas questões que vão tender a ficarem mais claras para quem ainda não está vendo e tudo mais conflituoso nesse sentido, né? Eu vou falar uma Vamos coisa parar de que brincar. eu vou falar uma coisa, desculpa te interromper, Márcia, que eu nunca falei em nenhuma entrevista em Malásia, é a primeira vez que eu vou falar. O Brasil, existe um trânsito numerológico que ele divide uma pessoa, uma empresa, uma nação em três partes. São três grandes ciclos, onde o primeiro dura 37 anos.
Não importa se é uma empresa, se é uma pessoa, se é um país. O segundo ciclo, que é a maturidade, ele dura dos 37 aos 64 anos. Mas o terceiro ciclo, que dura o resto da vida, quer seja de um país, de uma empresa, de uma pessoa, só que pessoas, elas morrem, nação, ela perpetua por muito tempo, e esse terceiro ciclo, que entrou aos 64 anos da existência do Brasil, que eu considero a partir da independência, ele é regido pelo número 4, o resto da vida. O que o 4 representa numerologicamente? Aquela palavra ordem que a gente coloca na bandeira que só está lá. 4 corresponde astrologicamente a Saturno e Capricórnio. Significa seriedade. Então o brasileiro, ou ele encara as coisas com seriedade, ou nós nunca vamos deslanchar. Nós vamos ficar eternamente o país do futuro, avança 10, recua 20. Você já viu na história do Brasil que é assim? Avança 10, recua 20 e 30. Avança 10, isto é o 4. Se você não constrói bem feito, você constrói, o 4 chega lá e desconstrói, destrói de novo. Então, se a gente não tomar cuidado, fica nisso. Tem, mas assim, ainda esse ano pode ficar... Tem alguns aspectos que podem até serem interessantes, de trazer um pouco mais de ânimo para a população, né, para seguirem adiante, resolvendo as coisas, né, fora porque, como também para essa grande pressão, né, para aquele peso do Saturno, Plutão, geral, também isso se reflete aqui. Nós vamos ter uma passagem do Júpiter no ascendente do país, que isso habitualmente traz um novo gás, uma disposição para resolução das coisas, mas o que tem muito a ver com o governante também, né? Essa parte está mais tensa. E de cobrança mesmo, quer dizer, aqui veio, né? Existe essa questão de agora resolver as coisas. E esse ânimo da população pode até nos ajudar, vamos pensar dessa maneira, a procurarem botar ordem na casa também, né? Cada um fazendo sua parte, resolvendo as coisas. Seria interessantíssimo, né? Tem horas que a gente tem que acreditar também que isso possa ocorrer. Mas ainda tem uma questão de engano, sabe? De expectativas que você vê. O Brasil vem já há um tempo com o Netuno. Teve o Netuno oposto ao Sol do país. Netuno em Peixes, Peixes se opõe a Virgem. Então, nós tivemos eleições com Netuno oposto. Que foi essa confusão, hein? De Salvador da Pátria, né, certas fantasias que se estabelecem e tal. E o Netuno vai se opor exato ao Mercúrio. Mercúrio é importante no mapa do Brasil, porque Mercúrio é o regente do signo de Virgem. O Sol está no signo de Virgem, né? 7 de setembro e tal. Então, vai se opor também no período pré-eleitoral, 2022, vai ter Netuno oposto a Mercúrio. Então, esse fator engano, sedução, acreditar em possibilidades assim maravilhosas, pode continuar. E ele andou fazendo alguns estragos, né? Sendo sutil, né? Muito estrago, né? Muito estrago. Então é uma coisa que pegou bastante, né? E o Netuno continua. Netuno até esse ano ele faz oposição ao ponto médio, Sol-Mercúrio, que eu acho delicado isso daí. É um Mercúrio, é uma relação de casa 8, que está o Mercúrio, que é um setor também ligados a impostos. Agora, hoje ou ontem, parece que o Paulo Guedes já apresentou que talvez vai haver aumento de impostos. Então, quer dizer, é um setor ligado a impostos, área financeira, de repente surgem questões. Então, esse lado está confuso também. Desafiador, né?
Tá. Não está claro ainda por cima. Então, pode ser que vá para um lado e para o outro, né? O que eu vejo no mapa é assim, a população vai encontrar caminho e solução para ela porque é a dinâmica do brasileiro. Mas o governo Sim. vai travar e é aí que surge um ponto de atrito entre o que a população quer, para onde ela quer, e a gente vai ver a população se virando sozinho para dar conta da vida e o Estado criando problemas, e aí que começa o ponto de tensão. Sim. E aí começa o ponto de tensão. Né? E existe bastante tensão mesmo esse ano, né? É um ano tenso. Assim. Esse Saturno, você vê, essa relação do Saturno-Júpiter, desculpa, Saturno quadrando Urano que fica no céu, no mapa do Brasil acentua muito uma oposição que o mapa do Brasil tem, que é do Saturno oposto a Mercúrio, no eixo 39. Esse é um aspecto duro. E volta e meia vem até esse lado assim, de uma intervenção mais dura, militar, e o Urano vai pegar Saturno. De novo. De novo. Então, Urano em trânsito fica em cima do Saturno. O Saturno em trânsito faz quadratura a Saturno natal o ano inteiro. Então, fica um aspecto duro, tenso. Aqui, né? Eu vejo que numa renúncia de Bolsonaro, aí quem assume é o Mourão, mas todo mundo está achando que o Mourão vai ser mamão com açúcar. Não vai ser bem assim. Nem um pouquinho. Né? Ninguém é mamão com açúcar. Ninguém ali, minha filha, daquela turma ali, não tem ninguém mamão com açúcar. Até por ressonância, eles... Aves de... Tem um ditado que diz assim, aves de mesma plumagem se atraem. Ou seja, maconheiro reconhece maconheiro. Então, eles se uniram por uma ressonância comum ali, a verdade é essa. O pessoal está perguntando a respeito do 4, que eu acabei de falar, nunca falei isso abertamente em nenhuma entrevista. Talvez eu vá preparar um vídeo um pouco mais completo sobre isso. Realmente o Brasil precisa adotar uma postura mais capricorniana, misturada com virgem, e mais correta, mais honesta, tá? Se não fizer isso, nós não vamos ajustar o país. Márcia, Oi, tá voltando. Voltou, eu fiquei te esperando. Se cair a conexão, eu não sei, aqui não está aparecendo o tempo. Eu creio que ainda temos tempo. Eu não sei quanto tempo nós já atravessamos mais de uma hora. O Instagram está sendo bonzinho com a gente. Está deixando um bom tempo. 9h20 aqui? Ele estendeu, porque normalmente ele deixa uma hora, mas ele estendeu. Uma hora. Márcia, eu estava falando para as pessoas aqui, quem precisar encomendar um trabalho, a Márcia é extremamente competente, confio demais nela. Vocês podem buscar, é uma pessoa que realmente eu indico. Até porque eu não estou dando conta da demanda, vamos dividir a demanda aí. Eu sempre encaminho para alguns, tá? E aqueles que querem realmente fazer numerologia comigo, esperem que eu vou responder. Márcia, vamos lá. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer concluir? Algum último tópico? Teria alguma questão aí que alguém queira saber? Vamos olhar aqui. Pessoal, repostem as perguntas, quem tem alguma pergunta pontual. Algumas importantes que eu vi aqui eu já fiz para a Márcia. Se tiver mais alguma, eu creio que está tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, Márcia. Tá. Olha, é só para vocês entenderem, grandes astrólogos são capricornianos e foram capricornianos como a Márcia, né, Márcia? Eu não lembro se foi Nicolau Copérnico, um deles aí era capricorniano, né? Aqui as perguntas eu não consegui puxar lá para trás. O pessoal está perguntando do número 4, mas eu falei brevemente, eu não vou estender mais aqui agora. Eu vou gravar um vídeo explicando este ciclo 4 que eu vou desenhar para vocês e depois talvez eu troque uma figurinha com a Márcia para ela olhar no mapa do Brasil o que apareceu a partir dos 64 anos da existência do Brasil, tá? A partir de então. Uma pergunta que estão fazendo aqui insistentemente sobre a segurança da população. O que você acha? Aqui é segurança pública ou é segurança em relação ao Estado totalitário? Perguntaram aqui. Bom, fica a seu critério, tá? A pergunta da educação, gente, já respondeu. Vocês vão ver depois no vídeo, eu vou editar esse vídeo, vou subir novamente, vou mandar uma cópia para a Márcia, ela também vai postar nas redes dela, tá? Mas o que você vê com relação à segurança pública no geral? Olha, essa relação do Urano em cima do Saturno, né?
Porque, assim, esse ser Saturno-Marte oposto que o Brasil tem no próprio mapa natal. O Urano, em cima do Saturno, oposto ao Marte, é um aspecto tenso, é um aspecto de mais violência, Sim. de tensão, né? Assim, uma coisa eu falo sempre, tanto para clientes, quanto também quando eu vou em TV, tudo. Gente, assim, essas coisas estão ocorrendo. Não precisa nem ser astrólogo ou numerólogo para perceber. Né? Assim, não temos uma indicação de que algo muito bom está sendo feito. Astrologicamente, temos tensões. Então, diferenças se ampliam cada vez mais econômicas. Sim. Não é uma boa situação. Sim. Não é uma boa situação. É Mas, interessante. assim, aqui estou perguntando. Pode falar. Então, uma pessoa perguntando sobre revolta da população, protesto. Isso eu vejo como tendo a aumentar. Aumenta, né? É porque o ponto de tensão, o ano 5, que é global, é o número de movimento, de rebeldia, de transgressão. O Brasil, no ano 2, a população sendo submetida a um teste de paciência terrível, a pandemia que potencializa, a não vacina, tudo isso vai ser uma bomba relógio, tá? Mas eu não acredito em revolução, eu acredito em protestos de várias formas. E uma coisa assim, que tende a aumentar cada vez mais são uniões, por exemplo, índios, os negros, sabe? LGBT. Sim. Assim, a população cada vez mais assim defendendo grupos, né? A sua forma de ser, os seus interesses, e colocando mulheres, indo esse tipo de movimento, mais do que, na verdade, partidos políticos. É uma coisa mais do coletivo. Mobilização de mesmo. Grupos, né? Sim. Mobilização de grupos. O ano 5, só para fazer um paralelo, o ano 5 rege mortes, violência, acidentes, doenças sexualmente transmissíveis, violência doméstica, tiro, briga, confusão, é da energia 5. Que bom! Tá? É da energia 5. Acidentes em geral, carro, acidentes desde andar de bike, coisas menores. É um número de acidentes que vão aumentar consideravelmente. Problemas por conta de ações impulsivas, inconsequentes, desde um investimento errado até alguma coisa trágica. Negligência, imprudência é típico da energia 5. Então, e esse Urano na casa 3, que é esse setor de estradas, de viagens, né, dos sistemas de transporte, ele indica muito isso. Imprevistos, imprevisto igual a acidente, né? Imprevisto, e problemas também na administração disso, né? De aeroportos, de estradas. Sim. Não vejo melhorias nesses sentido, né? É interessante. Nem na educação, nem nessa parte. O 5 ele gera essa confusão também na numerologia. Também nós vamos ter aumento de rupturas de conjugais na visão numerológica, traições, essas coisas da energia 5, que é do ano de 2021, entendeu? Do ano de 2021. Aí é geral. É geral, é global. Isso é global. Isso é global. O aumento maior, tá? O aumento maior. Bom, Márcia, eu acho que... Pode falar, desculpa. Pode concluir. Não, é uma coisa assim que não é nem astrológica, uma coisa que a gente andou conversando, né? Até nós em off, que é essa questão de que, na verdade, a pandemia não veio aquela história que muita gente acreditava na bondade humana. Nunca, nada. Tiveram muitas pessoas preocupadas com os outros, sim, mas aquelas pessoas que sempre se preocuparam. Claro. Porque o resto, na verdade, acentuou um egoísmo, um defender o meu lado muito grande. E dane-se o resto. Dane-se o resto. Né? Então, assim, não tem para esse ano uma diferença em relação a isso. Em Brasil, ainda mais que... E no Brasil parece que ficou mais evidente, né? Porque o Brasil, por exemplo, numerologicamente, ele tem alma 1, é a alma da individualidade. E é uma coisa assim que
aqui faltam muitas coisas, então, e muitas vezes até quem não tem é quem mais ajuda. Claro. Mas é um setor que eu percebi o acentuar muito, sabe? Sim. Uma raiva do outro, um egoísmo, infelizmente, né? Que é humano também. Claro, né? claro. É uma Estamos questão da terminando o ano humanidade. pior do que entramos. Eu vi muita gente no começo falando, ai, porque agora eu acredito, até brigou comigo, eu acredito, você é pessimista. Falou, gente, basta estudar a história da humanidade que você vai ver que, pelo contrário, esse movimento pode piorar o comportamento humano. E piorou. Piora. Porque o ser humano... Situações Sim. de tensão, de penúria, podem piorar. A pessoa aciona o mecanismo dela de sobrevivência que ela não está preocupada com o resto. E dane-se o resto, o coletivo. Né? Márcia, alguma coisa a mais? Acho que nós ficamos 1h30, um bom tempo. Foi. Deixamos pauta para um outro momento, para deixar um gostinho para as pessoas. Claro. Né? Eu ressalto muito essa questão da flexibilidade, do estar disponível para as coisas que vierem, né? Procurando também se esforçar para terem essa visão coletiva. Essa não é a postura do ano 2021. Sim. Ser bonzinho, doador. Não. É enxergar que a gente está todo mundo no mesmo barco e temos que nos responsabilizar também. Assim como o vizinho também tem que se responsabilizar. Coletivo, né, Márcia? Coletivo. O pessoal está perguntando muito assim, gente, o que tem de bom? Quando a pessoa faz essa pergunta, às vezes ela espera que à meia-noite do dia 1º, de 31 para 1º, o universo, Deus faz assim, um clique, plim, tudo fica colorido, maravilhoso. No caminho que nós estamos vindo, não é possível imaginar uma melhora substancial da noite para o dia. A gente tem que ter percepção disso. Nós temos coisas muito densas para a humanidade a serem resolvidas. E nós estamos vivendo uma era que é histórica, né? Não é fácil. Quem estiver lá daqui a 50 anos vai falar assim, olha que legal, deve ter sido interessante viver naquele período. Igual a gente olha para a Segunda Guerra Mundial e romanceia. Mas mal sabe eles como nós vivemos aqui esse momento. O samba lelê. O samba que não foi fácil. Então, a Márcia deu dica de postura, que é a mesma da numerologia. O ano vai exigir flexibilidade, adaptabilidade, saber transformar uma situação ruim em oportunidade, literalmente transformar limão em limonada. Eu vejo assim, quem for rígido, inflexível e duro, vai penar. E querer voltar ao que era. Não vai conseguir. Também. As coisas estão mudando. E vão mudar cada vez mais. Então, tem que estar ligado nas novidades, no que está acontecendo. Também esse lado de aprender, mais esse lado da informática. Tem muita gente que, eu não gosto. Que pena. Não tem jeito. Então vai continuar fazendo datilografia do momento que veio o computador. Ou seja, né? Nós somos da época da datilografia. Não vai. É inevitável, né? Mas eu vejo assim, esses tempos atrás eu estava lendo um material muito interessante. Quando começaram a surgir os carros nos Estados Unidos, o Ford T, a resistência da população ao carro, e muitos ainda querendo se apegar à carroça. E aí, em questão de 5, 6 anos, nem 10 anos, aquilo fez assim, plup. Né? É a mesma coisa eu vejo, gente, vocês estão presos à carroça. Acorda. Vocês estão querendo resistir. E agora é tudo mais rápido, né? Agora é mais rápido do que era lá atrás. Muito mais rápido. Nós estamos num período de velocidade. Absurdo, né? Se você não souber fazer isso, você nem mais vai poder mexer em banco. Claro. Ninguém está perguntando se você quer. Você não vai poder mais. Nada. Não tem nada. Você não faz nem um check-in de embarque, porque está tudo eletrônico. Nada. Pagar uma conta, assim, sabe, do dia a dia, assim. Sim. Você não vai ter como pagar conta, porque não vai estar lá indo no banco, na fila, no caixa, acabou. Não existe mais isso. Ainda tem, mas não vai ter mais. Então é muito interessante. Nisso nós somos rápidos, né? O brasileiro, eu vejo que nós somos rápidos. Os povos ainda têm resistência. Esse é o nosso aspecto de aquário, né, Márcia? E o brasileiro gosta de novidade também. O brasileiro é receptivo. Você vê que o povo, a Lua, né, a Lua mostra o povo, né, na Mundial. Tem uma Lua em Gêmeos junto com Júpiter. Sim. Né?
Então, tanto tem esse lado também que é acolhedor, diferentes povos, um humor também. Sim. Tem uma leveza, né? Apesar de tudo. Consegue ter uma né? leveza. Consegue até ter um humor e uma leveza para encarar as coisas. E tem essa questão de gostar de novidade, eu vejo que qualquer outro país, se tivesse passado pelos 10% do que nós passamos, já teria saído guerra. Na verdade, já teriam matado o outro. E a gente tem uma... Os nossos vizinhos... Oi? Já respondem, os nossos vizinhos Sim. já respondem de volta também. Argentino já sai... quebrando tudo. Quebrando tudo. Acho que falta um pouquinho disso no Brasil, viu? Um pouquinho de brios no sangue do brasileiro. Está faltando. Né? A gente acaba sendo muito permissivo e isso também, tudo que é demais também não é bom. Aqui tem demais de permissividade e a gente não tem atitude diante das coisas. E quando você encontra alguém que tem uma atitude, já é taxado, você é radical, você não... Não vejo dessa forma. Né? Da preguiça. Exatamente. Aqui as pessoas têm preguiça. Exatamente. Bom, gente, nós vamos, creio que deu um tempo suficiente para não ficar muito longo. Eu quero agradecer a Márcia, deixar a Márcia para dar o último recado dela. E já, mais uma vez, querem fazer mapa, tá, Márcia, da Escola Santista. Você quer deixar um contato, Márcia? Ou você... Bom, tem o nosso site, né? www.escolasantistadeastrologia.com.br. Eu estou no Facebook, no Instagram. Perfeito. Contactar agora é fácil. É Márcia Bernardo, só. O meu nome. Acho a Márcia. Só. Verdade. Só daí Márcia. Querida, tá bom? Eu quero agradecer. Muito, Oi? Gostei muito. Que bom, que bom. Eu provoquei. Eu te interrompi para provocar, para saindo mais coisas aí. Claro. Tá? O ping-pong. Isso. Então, depois eu vou editar. Agradeço vocês todos que estão aqui. Eu só vou agora aprender aqui como é que eu salvo, porque o Instagram mudou, para não ter o risco de perder. Eu acho que eu tenho que clicar no xizinho aqui, né? Quem sabe me fala aí. Eu clico no X, ele encerra e eu salvo, é isso? Me fala aí, quem sabe? Eu acho que é. Né? Deixa eu só olhar aqui. Melhor perguntar para alguém. Sabe o que eu achava? Que iam perguntar de signo e não perguntaram quase. Não perguntaram. Eu olhei todo, fiquei acompanhando o tempo inteiro aqui as perguntas. Um ou outro só comentou, eu sou de aquário, só fez um comentário, mas ninguém perguntou. As pessoas prestaram atenção. Eu até tinha separado umas coisas de signo que sempre perguntam. Raro não perguntarem. Não perguntaram. Mas se você acha que você quer falar, podemos falar, não tem problema não. Não precisa, né? Não perguntaram, não. Muito difícil. Eu não vi nenhuma pergunta até agora. Tá bom, gente? Márcia, muito obrigado. Boas festas, um beijo grande. Espero passar a pandemia para ir visitá-la em Santos. E agradeço as pessoas que acompanharam. Espero que possam tirar uma boa experiência e bom conteúdo desse material. Tá bom, querida? Um beijo a todos. Bom ano. Obrigado a todos nós. E que passem vivos, que sobrevivam, por favor, gente, toma cuidado. Vamos tomar cuidado aí, tá bom? Aumentando. É verdade. Um beijo. Tchau, tchau.